Saudações de quarta-feira, Direito Empresarial, professor Juliano, terceiro semestre, aula 10, nome empresarial. Então, essa é uma aula muito importante, uma aula que vem aqui fazer um fechamento, que vem aqui nos ajudar a entender o nome lá do meio, o nome do empresário individual, o nome da Eireli, e já pré-colocar alguns nomes de sociedades que, a hora que eu já dei essa aula hoje de manhã, a hora que eu chegar ali em alguns slides, eu vou dizer, olha, essa conversa sobre sociedade anônima, essa conversa sobre sociedade limitada, eu não vou te cobrar na prova, eu só estou tratando disso neste momento, não é porque eu estou atropelando o conteúdo, mas porque nós estamos encerrando, né, estamos terminando a parte geral do direito empresarial. É oportuno estudarmos nome agora, né? Se não estudarmos agora, teríamos que estudar no começo do segundo semestre. Então, pode olhar que academicamente, doutrinariamente, eu não estou louco, eu estou seguindo, inclusive, o Marlon Tomazetti, Ricardo Negrão, e a maioria, ou quase todos os doutrinadores que eu tenho nessa área do direito empresarial seguem mais ou menos essa linhagem. Então, não estou equivocado quanto a isso. Combinado? Feita essa exposição, olha só, hoje eu preparei ementário da aula. Coloquei lá para você, ó, aula 10, capítulo, olha que deu certo, capítulo 10 do Marlon Tomazetti, para aqueles que estão se aprofundando aqui no direito empresarial, né? Eu acho que a leitura do Marlon é bem gostosa, eu acho que é bem tranquilo, eu acho que para quem busca aqui uma base sólida no direito empresarial, é bom começar de algum lugar. Mas, deixa de lado falatório, né, Juliano? Vamos para aqui, ó. Eu anotei 5 itens para a gente conversar, dos quais os mais importantes para mim será o nome empresarial e o título do estabelecimento. Mas para dar corpo aqui nessa nossa conversa, eu ainda vou falar do número 1, que são os sinais distintivos da atividade empresarial. Vou falar no item 2, da natureza dos direitos dos sinais distintivos. O 3, eu estou dizendo que a parte é o mérito da nossa aula. O 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o título do estabelecimento. E o 5 tem um único slide, que eu vou contar uma curiosidade rapidinho ali para vocês, e depois eu quero resolver questões, né? Estamos caminhando, a nossa prova chegando aí, você precisa ter questões resolvidas para conseguir fazer uma boa avaliação. Então, sem falatório, e começando ao item número 1, sinais distintivos da atividade empresarial. E aqui eu anoto para vocês, aí vai estar à minha esquerda, que o empresário, para aquisição e conservação da clientela. Estão lembrados da história de clientela? A clientela fazia parte do quê? Do estabelecimento, que indiretamente fazia parte do aviamento. Quanto maior a clientela, maior o aviamento. Estão lembrados dessa nossa conversa? Então, hein? Olha, eu não esqueço. Passo o semestre falando da mesma coisa, hein? Olha só. Então, quem me acompanha, chega aqui ao final com bastante informação sobre tudo que a gente vem falando aqui ao longo do primeiro e do segundo bimestre. Então, para a aquisição da clientela, o empresário ele tem a necessidade do que? Se identificar. Você tem que saber, embora eu esteja aqui me mostrando, né? Mas esse empresário que esse slide está fazendo referência, nós temos que pensar em empresário como titular de atividade. Então, claro, como você só trabalhou comigo, por enquanto, o MEI, o empresário individual e a Eireli, eu penso que você tem a visão de, quando estou falando empresário, você está achando que é a pessoa física, mas não é, né? Lembrando que a Eireli tem personalidade jurídica, quem é o empresário da Eireli? É a própria pessoa jurídica. Quem é o empresário de uma sociedade, por exemplo, nós vamos estudar no segundo semestre, para aqueles que ficarem aqui comigo para o segundo semestre, né? E se a matéria ficar comigo, evidentemente, parece-me que sim, né? Nós vamos estudar que o empresário da sociedade é a própria pessoa jurídica, concorda? Porque pelo conceito do artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços, conceitos de empresário. Estão vendo? E lá não está falando que o conceito de empresário é apenas pessoa física. Evidentemente que no MEI
E no empresário individual, por eles não terem personalidade, né? Nasceram assim, é uma construção, uma ficção jurídica, estão lembrados? Então, por esta razão, quem exerce a atividade é o próprio titular. Então, é por esta razão que eu estou fazendo esse esclarecimento, para você, meu aluno, não ser induzido em erro, né? A gente tem desenvolvido aqui uns raciocínios bem, né? Um raciocínio bem interessante na nossa disciplina. Então, seguindo aqui, essa questão dos sinais distintivos da atividade empresarial, ele é importante para separar, para distinguir, para mostrar quem é um empresário e quem é o outro empresário. Então, seguindo essa ordem aqui de raciocínio, então, para tanto, o empresário, ele lança a mão, ele tem a seu dispor alguns sinais, alguns entes aqui dentro do direito empresarial que possam destacar a sua atividade empresarial. Entre parênteses ali eu coloco para vocês. Nome, marca, título do estabelecimento, que são algumas das coisas que eu vou desenvolver o raciocínio aqui ao longo da aula. Então, dada a relevância desses entes, né? Já pensou uma marca? Já pensou um nome empresarial? Um título do estabelecimento? Então, são coisas muito importantes aqui para nós, né? Então, dadas essa importância, dessa relevância desses entes que eu estou nominando aqui, o direito precisa ouvir e regular, vir e trazer garantias, vir e dizer como é que nós vamos resolver essas questões. E agora, né, como é que a gente vai resolver essas questões? Então, poxa, mas o item 1 você só vai falar isso? Sim, gente, o item 1 serviu apenas para eu te alertar que para a diferenciação da atividade empresarial, para a diferenciação do empresário no mercado, ele se vale de sinais distintivos, dos quais eu posso chamar de marca, em alguns casos, posso chamar de título do estabelecimento, posso chamar de nome empresarial, para eu não confundir um empresário com o outro. E esses entes, do quais teremos até outros, eles têm garantia legal, eles têm tratamento pelo direito empresarial. É só isso o recado do item número 1. Certinho? Posso contar com joinha para cima? Ou joinha para baixo? Se der joinha para baixo, eu falo de novo. Falem um de cada vez, que senão eu não consigo ler. Tudo, né? Não dá, né? Certinho. Gostei, Rayane. Então, seguindo aqui para o item 2, o item 2 seria a natureza jurídica desses direitos sobre esses sinais distintivos. E olha ali que está voltando aquela conversa daquela pergunta de 2 aulas atrás, olha ali, surgiram inúmeras teorias, né? Uma delas que diz que é direito real. Então, se for direito real, nós estamos falando de direito à propriedade. Só que lembrando de uma coisinha, né? O direito de propriedade eu posso usar, dispor, gozar, fazer o que eu quiser com uma propriedade que é minha, não é verdade? É verdade. Mas eu preciso te lembrar o que eu faço com a clientela. Posso vender a clientela? Posso. Não posso. Eu devia ganhar 0,5 ou ao seu. Mas eu não posso dar nota para vocês, entendeu? Como eu não posso vender a clientela, então essa parte da teoria dos doutrinadores que entendem que seria direito real, talvez não seja o conceito mais adequado. Nós também temos, que inclusive responde aquela pergunta lá de 3 aulas para trás, corrente doutrinária que discute que esse direito sobre esses sinais distintivos seriam direitos de ordem pessoal com caráter patrimonial. Eu não entendi, Juliano. Quando a gente coloca... Deixa eu até ver o que tem aqui no próximo slide, para eu não atropelar. Deixa eu seguir, porque eu vou ficando ansioso e vou atropelando os meus slides, entendeu? Então, eu estou nesse próximo slide te mostrando que o direito, se nós fôssemos signatários da primeira corrente, que entende que esses sinais seriam direito à propriedade você poderia usar, dispor da forma como você quisesse, nos termos da lei, né? Não é porque eu sou dono de um estabelecimento empresarial, digamos, agora eu vou pensar em prédio, né, no parte física, não é porque eu sou dono ali do prédio de um determinado estabelecimento que eu posso abrir em um horário diferente do que a prefeitura permite. Estão enxergando como é que é o direito empresarial, o direito à propriedade sendo regulado por uma outra questão sanitária? Não é porque eu sou dono que eu posso abrir. Eu tenho que respeitar a legislação vigente. Então,
Vejam que o conceito de direito à propriedade, neste caso aqui de estabelecimento, nos causa um certo embaraço. Não é bem isso. É tudo interligado. Sim, Rafael. Estão vendo como é que as coisas são importantes? Talvez algum aluno que tenha perdido alguma aula para trás chegue agora e caia de paraquedas no que eu esteja falando. Mas se você vem aqui me assistindo, você pode ver que eu estou falando a mesma coisa, estou dando uma continuidade àquela nossa conversa na verdade, desde o primeiro dia de aula. Eu sou suspeito em falar porque eu sou um apaixonado aqui pelo direito empresarial, então eu gosto de tudo. Vamos lá, sem falação, Juliana. Essa questão do intelecto humano, então, veja, agora, cuidado aqui com uma coisa. Quando eu estou falando em intelecto humano, eu não estou pensando no parágrafo único do 966, tá? Eu estou pensando em intelecto no sentido de criação. Como assim criação? Então, eu, Juliano, posso ter aberto, por exemplo, o bar do professor Juliano. E esse bar se tornou muito famoso aqui na cidade de Maringá e tem muita clientela. Estão vendo como é que começa a surgir os problemas dentro do direito? Não entendi, Juliano. Você, entendeu? Gostou tanto da clientela do bar do professor Juliano que vai lá num outro bairro e resolve abrir também o bar do professor Juliano. Mas você não é o professor Juliano. Estão vendo como é que o direito tem que vir e regular essa questão? Sim. Entendeu? Por várias ordens. Então, é isso que a gente vai conversar aqui ao longo desta nossa aula. Então, essas criações, qual a criação? Eu dei o exemplo do nome, né? Bar do professor Juliano, mas poderia ser uma marca, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele... Deixa eu ver se conseguem ver. Então, não dá para ver. Aqui, deixa eu ver. Nossa Senhora. Aquele certinho do tênis Nike, sabe? Não é aquela ondinha, né? Sabiam que, se você for buscar a história da marca Nike, salvo engano, aquilo lá era um certo de ok do contador, dando ok ao final da frase. Veja, alguém tem dúvidas de quanto vale a marca Nike hoje a título de mundial? Concorda que tem que ser regulado? Concorda que tem que ter direito que resguarde ali o direito direito não, né? A questão monetária, a questão de todo o que envolve a marca? É isso que a gente vai estar conversando algumas coisas hoje aqui na nossa aula. Então, essa criação, essa marca, esse título do estabelecimento, esse nome empresarial, quando é um nome de família, né? Então, tem que ser resguardado. Eu trago aqui uma conversa que alguns vão achar que a conversa é meio boba, mas eu não tenho medo de conversa boba. Olha só, eu trago um recurso especial do STJ de 91. Você vai dizer, mas nós estamos em 2020. Quando a gente fala em RESP, em tribunais superiores, se não houve a mudança de entendimento, você pode aplicar um RESP que ainda que tenha 20, aí, 30 anos atrás. Não há problema. Por quê? O tribunal entendeu dessa forma. Então, neste ponto aqui da matéria, eu estou mostrando para vocês um RESP, né, o 7196 de origem do estado do Rio de Janeiro, em que o STJ reconheceu nesse recurso especial a possibilidade da aplicação de uma ação possessória. O que seria uma ação possessória? Uma ação de reintegração de posse, por exemplo, numa discussão que era direito imaterial. Não entendi, Juliano. Digamos que nesse exemplo bobo meu, de um de vocês que tenha se apoderado no nome do título, né, Bar do Professor Juliano, né? Claro que naquele exemplo bobo é uma cópia, uma réplica, então não daria. Mas se eu tivesse te emprestado o nome para um evento e você não quisesse me devolver, veja, ações possessórias dizem respeito ao direito de propriedade, concorda? Para ter posse, eu preciso ser titular da propriedade. Então, ou tenho que ter a posse direta ou a posse indireta. Isso aí depois vocês vão aprender lá, não sei se com o Toso ou com a Juliana. Um dos dois vão ter que se encarregar de explicarem para vocês essa questão aqui de posse dentro do direito civil, que isso aí não é brincadeira, não. Eu tive um bom professor na época, graças a Deus. Mas hoje, se eu tivesse que dar aula para vocês sobre isso, eu teria que estudar tudo novamente. Cada vez que chega uma ação dessa no meu escritório, tem que sentar e estudar, que o negócio não é de brincadeira. O STJ permitiu, numa discussão de bens imateriais, ou seja, discussão de título do estabelecimento, o manejo de uma ação de reintegração de posse. Isso nos dá respaldo para entender que, possivelmente, neste caso, eles fizeram aplicação do quê? De direito à propriedade. Estão errados?
Não, gente, eu estou apenas exemplificando, né? Eu e hoje a maioria dos outros treinadores, o Marlon também pensa dessa maneira, de que seria direito pessoal de natureza patrimonial. Lembram? Fiz aquela pergunta. Natureza jurídica do estabelecimento, direito real, direito pessoal. Ah, se fosse direito real, era direito à propriedade. Posso usar, dispor, fazer o que eu quiser. Algumas coisas você não faz o que você quer. Clientela, né? O nome empresarial que a gente vai conversar daqui a um minutinho, quando ele for nome de família, eu não posso alienar. Por quê? Eu não posso vender para vocês o Sonsim ou o Michelete. Por quê? Porque é nome de família, gente. Você não pode se passar por mim ou pela minha família. Calma que a gente vai chegar nisso aqui dentro do direito empresarial. E vamos chegar? Não, chegamos. O item 2 era só para contextualizar vocês, para vocês se lembrarem que aqui dentro da discussão do estabelecimento empresarial, nós temos essas duas correntes doutrinárias que, ora, entendem que pode ser direito real, direito à propriedade, sim, e outros, que eu acho até que são os mais adequados, que seria direito de ordem pessoal, por isso que a gente fala titular do estabelecimento, e não proprietário do estabelecimento. Então, direito pessoal de ordem patrimonial. Nós não é direito empresarial, nós não estamos aqui fazendo doação. Nós estamos advogando e a causa aqui deve ter dinheiro envolvendo. Então, vamos lá. Chegamos ao que vulgarmente eu vou chamar de mérito da aula. Posso chamar assim? Posso, né? A parte central, a parte mais importante aqui que a gente vai conversar nessa aula 10. Nome empresarial. E a primeira pergunta que eu faria, se estivesse em sala presencial, eu diria para vocês, né? Não estaria esse slide, eu diria assim para vocês, para que serve o nome empresarial? Adoro fazer essa cara de quem não quer nada, né? Aí o aluno pensa, para que será que serve o nome empresarial? É óbvio, professor. Aí lembrem-se lá do meu orientador, se é óbvio, então fale. Para que serve o nome empresarial? Ah, Juliano, está na sua esquerda. Então, que pena, devia ter tirado para você poder responder, né? O nome empresarial serve para distinguir, para diferenciar um empresário de outro. Se você quiser fazer uma analogia, quiser fazer um paralelo, para que serve o seu nome? Ah, só para sua mãe gritar? Não, né? O seu nome serve para diferenciação. Ah, mas o meu nome é José da Silva, tem milhares iguais. Com o mesmo CPF, Eduardo, sua mãe ou sua namorada, hein? Meu Deus, minha mãe não gritava muito meu nome, eu era bonzinho. Deixa ela quieta, né? As duas, nossa, olha, sorte de quem tem duas mulheres, né, na vida. Vai ter a terceira, que pode ser uma filha, né? Ou uma segunda esposa, ou uma segunda namorada. Segunda mãe não vai dar, acho, penso eu. Bom, mas também chega de falatório, vamos ao conteúdo, né? Nome empresarial, tenho 4, nossa, até engasguei, bastante mulher, hein? O nome empresarial é aquele usado pelo empresário enquanto exercente da atividade empresarial. Então, o nome empresarial é aquele com o qual a gente vai identificar o empresário. Então, cuidado aqui, que eu não estou falando do título do estabelecimento. Eu estou falando do nome empresarial, aquele que a gente vai criar quando a gente quer montar lá o empresário individual, a EIRELI, é aquele que vai no talão de cheque, é aquele que vai lá na conta do banco, na carteira de trabalho. Esse é o nome empresarial. O título do estabelecimento pode ser outro, certo? Até aqui. Por quê? Eu coloquei aqui um fique sabendo, mas assim, ai, meu Deus, até me arrependi de pôr, porque talvez vocês estejam muito, vou chamar de jovens aqui no direito empresarial para ouvir isso agora. Ele está escrito assim, ó, equiparam-se a todos os efeitos de nome empresarial a denominação da sociedade simples, das associações e das fundações. Salvo engano, nós não estudamos ainda isso até agora, né? Sociedade simples é no segundo semestre, então não me deixem, né? Fiquem comigo aqui para agosto, que nós vamos estudar as sociedades. Associações são entidades criadas aí dentro dos direitos sem fins lucrativos, vamos estudar também. Fundações também são entes aqui dentro do direito que maioria não, também não tem fins lucrativos, mas tem outros fins cultural, fim religioso, fins de, sei lá, tem várias ordens que a gente vai. Júlio, você tá me fazendo uma pergunta.
de antecipação, mas eu vou te responder em partes, embora a gente vai ver tudo isso. Você me perguntou onde se encaixa o nome fantasia e o título do estabelecimento, né? Não, eu falo rapidinho. Título do estabelecimento e nome fantasia tem diferença? Eu te devolvo a pergunta, né? Estou parecendo a roda viva, né? Você faz uma pergunta, devolve outra. Olha, nome fantasia é como a empresa, como o empresário quer ficar conhecido no mercado, concorda? Então, se você pensar aí na UniFCV, esse é o nome fantasia, e essa é a forma como a faculdade quer ficar conhecida no mercado. O nome empresarial dela é Unimares, União Maringaense de... União Maringaense de quê? Nossa, eu tô até com amnésia. De ensino, exatamente. União Maringaense de ensino, né? Isso mesmo. Esse seria o nome empresarial. Qual a diferença para o título do estabelecimento? O título do estabelecimento é um dos itens da aula, mas eu já vou antecipar. O título do estabelecimento é aquilo que fica em cima, se você está pensando em um estabelecimento físico, é aquilo que identifica o estabelecimento. Então, no caso aqui do exemplo da UniFCV, se você olhar em cima da entrada ali do prédio da UniFCV, vai ter um letreiro escrito UniFCV. Neste caso, o nome fantasia e o título do estabelecimento são coincidentes, entendeu? O título do estabelecimento identifica o estabelecimento. O nome fantasia é que nesse caso é uma prestação de serviço, então nesse caso acaba ficando a mesma coisa, mas eu poderia ter um produto que tivesse uma marca, por exemplo, e que não fosse o mesmo nome fantasia e que também não fosse o mesmo título do estabelecimento. Querem ver um que dá um rebu do caramba para a gente pensar? McDonald's. McDonald's é marca, McDonald's é título do estabelecimento, mas nome fantasia, mas McDonald's não é, pelo menos, né, aqui no de Maringá, não são nomes empresariais. Isso, exatamente, é o seu, certinho. Então, cuidado com... Eu antecipei ali a pergunta do Júlio, que a gente vai chegar nisso aqui daqui a alguns slides, mas cuidado, porque nós, quanto estudiosos, acadêmicos, advogados, nós somos tentados a dar aquelas respostas. É verdade que o título é a mesma coisa que o nome fantasia? A gente tem vontade de falar que sim. Não façam afirmações, com esse peso sem um caso concreto, né? Olha, sempre o nome fantasia vai ser a mesma coisa que o título do estabelecimento? Não necessariamente. Ah, mas eu tenho o MEC que é. Tá, tudo bem. Eu tenho o UniFCV que é. Tudo bem. Mas quando você pega uma outra atividade empresarial com vários segmentos, com vários ramos, com várias coisas, talvez não seja. Entendem? Então, não façam afirmações absolutas. Analisem o caso concreto e se estiverem fazendo, né, se alguém estiver te perguntando esse tipo de pergunta de saia justa, não se coloque, não confirme, não marque, né? Você tem que ter certeza absoluta para estar fazendo uma afirmação como essa. E é difícil aqui dentro do direito, tirando aquelas exceções legais, a gente fazer uma afirmação com peso desse tamanho, principalmente aqui se tratando de nome do estabelecimento. Quero mostrar para vocês o artigo 1155. Olha só. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação. Então, pera lá que quando eu falei isso no passado, eu não estava errado, nem estava te embromando. Eu estou te mostrando o fundamento legal de que onde que na lei, onde que no Código Civil aparece a questão de nomes empresariais. Então, no artigo 1155, aparece que a possibilidade do nome empresarial, né, aquele que vai lá no talão de cheque, aquele que vai na junta, ele pode ser firma. O que é firma mesmo? Nome de família, né, sobrenome, ou pode ser uma denominação. Professor, eu já esqueci o que é denominação. Denominação é uma invenção, é uma junção de palavras, são termos, são expressões, são coisas que não têm nada a ver com o nome de família. Isso é muito fácil, isso não dá para vocês confundirem, para vocês como dizer minha velha avó, para vocês tropicarem. Tá? Então, artigo 1155 está dizendo que dentro aqui do nome empresarial pode ser firma, pode ser denominação. Fiquem com essa ideia, porque eu vou desenvolver essa ideia, acho que daqui um pouquinho. No parágrafo único, ele faz aquela afirmação
sobre a questão da sociedade simples, das associações e fundações. Nesse momento aqui da nossa matéria, isso não será cobrado dos senhores. Isso o quê? O parágrafo único. Por que você não vai cobrar, Juliano? Porque você é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho, entendeu? Eu não vou cobrar isso agora, porque o momento oportuno da gente cobrar um nome empresarial, por exemplo, de uma sociedade simples, ou de uma associação, ou de uma fundação, é quando nós estivermos tratando desses entes dentro do direito, que será no segundo semestre, que você vai estar lá comigo, quanto espero isso. Neste momento, eu preciso apenas que você tenha o conhecimento de que dentro do nome empresarial, artigo 1155, existe firma, existe denominação. Firma é sobrenome, nome de família, e denominação é uma construção, é uma locução, é uma junção de letras aqui dentro do direito empresarial. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo de uma denominação. Meu nome é Juliano, então eu estou pegando JU. Meu sobrenome de mãe, Micheletti, então MI. E meu sobrenome de pai, Sonsim, SO. Se eu pegar as duas letrinhas de cada um dos meus três nomes, fica Jumisso. O que é isso? Não existe essa palavra Jumisso. Mas se eu quiser colocar Jumisso Bar, eu posso. É uma denominação. Estão vendo? Nossa, que loucura, Juliano. Não. É facílimo o raciocínio. É só você me acompanhar que você vai aprender isso aqui para a sua carreira brilhante de advogado que você vai ter. Firma é nome de família. Então, no meu caso, firma só pode ser Micheletti ou Sonsim ou Micheletti Sonsim. São o nome da família da minha mãe e do meu pai. Se não for, se eu não gostar, se eu não quiser, né? No passado, quando eu voltar lá no segundo semestre para começar a sociedade com vocês, eu vou contar uma longa história da Idade Média, vou te lembrar das corporações, estão lembrados? E vou te dizer, olha, a primeira sociedade surgiu aqui no mesmo período do surgimento das corporações. E essa sociedade surgiu numa mesa de família. Essa sociedade é chamada sociedade familiar, sociedade de nome coletivo. E quando eu for te contar essa história, eu vou te dizer, olha, não tem como eu dar nome a essa sociedade se não colocar o nosso sobrenome. Por quê? É uma sociedade de família, são pessoas que se confiam, pessoas que se respeitam. Nós estamos pensando em Idade Média. Eu vou contextualizar isso em agosto para vocês. Hoje nós não temos mais esse entendimento. Tá, mas por que eu não posso colocar, por exemplo, em uma sociedade anônima, eu não posso colocar o meu sobrenome como um nome empresarial? Porque é uma sociedade de grande porte, né? Já pensou se o Banco Itaú S.A. chamasse Banco Sonsim S.A.? Eu não poderia andar pela rua, penso eu, né? Que seria sequestrado na primeira esquina. Entendem? Hoje, mais por uma questão de segurança. No surgimento, na gênese aí dos nomes empresariais, na época comercial, né? Não existia ainda direito de empresa, e sim direito comercial, o nome surge para identificação. Então, se você pegasse lá, se eu sou uma pessoa honesta, minha família é uma família honesta, então, vamos pegar lá a família da minha mãe, Micheletti, né? De origem italiana. Então, foram comerciantes lá da Itália. Então, se essa família fosse uma família de comerciantes honestos, as pessoas queriam fazer negócios com eles. Tomaram que tenham sido lá os meus antepassados, né? Embora minha avó diga que o meu bisavô morreu devendo umas coisas lá, né? Não sei. É história de gente antiga, né? Se forem honestos, as famílias gostariam de fazer negócios com a minha família, né? Idade Média. Se a família fosse desonesta, não quero fazer negócio com família desonesta. Hoje nós mudamos, né, o mundo mudou, nós não temos mais esse entendimento de família honesta, né, de nome forte aí para honestidade. Mas a origem seria essa. Item 3.1, natureza jurídica do nome. Entendeu? Agora, a natureza jurídica do nome, agora a gente vai começar a falar algumas coisas mais interessantes, ó. Tanto o empresário individual quanto as sociedades usam um nome empresarial e devem ter o direito de proteger esse nome em face de utilizações indevidas. Aí você pode estar pensando, mas por que o slide dele está falando empresário individual e sociedades? Esse slide ele vai estar, penso eu, que está englobando meio empresário individual, a Eireli, penso eu, que como está chamando de empresário individual e não exercício da atividade empresarial individual,
penso que está jogando a Eireli naquele conceito de sociedade unipessoal. Mas, né, vocês vão ver que daqui a pouco tem um slide que vai trazer aqui a instrução normativa, que trata, que equipara a Eireli à questão da firma individual. Mas calma que já a gente chega lá. Nesse slide, eu quero apenas mostrar para vocês que a natureza jurídica dessa questão do nome empresarial é extremamente discutida e nós não temos um ponto, nós não temos uma pacificação. Nós teremos autor e nós teremos doutrinador que possa discutir várias coisas. Então, se você jogar no Google qual é a natureza jurídica da firma individual, você vai achar, a gente vai falar que é direito de propriedade, outro vai dizer que é direito real, outro vai dizer que é, entendeu? Eu não vou entrar nessa seara de discussão, porque nem é o momento e nem você está preparado para essa, né, academicamente, para uma discussão dessa que vai levar nada a lugar nenhum. Não vai mudar a nossa vida se é considerado direito de propriedade ou se é considerado direito pessoal. Penso eu que nós temos que seguir quem é corrente majoritária, que entende que o estabelecimento, a gente fala em direito pessoal de natureza patrimonial. Eu sou o titular do estabelecimento e não sou o proprietário. Por que não, Juliano? Para fins de direito empresarial, gente. Porque se eu fosse o proprietário, eu deveria poder usar, gozar, dispor, fazer o que eu quisesse. E eu não canso de exemplificar para vocês que a clientela eu não posso vendê-la. Né? Posso vender o estabelecimento, o aviamento vai seguir o estabelecimento, mas eu não faço contrato de compra e venda de clientela. Isso é bem importante aqui para nós neste momento. E cheguei ao clímax da aula. Qual é o clímax da aula, Juliana? O clímax da aula é os tipos de nome empresarial, e que agora ali eu estou mostrando 3 tipos para vocês. Você vai dizer, pera lá, Juliana, você está de sacanagem. Agora há pouco você mostrou o artigo 1155 e acabou de afirmar que dentro do direito empresarial a gente só tinha firma e denominação. Agora você está vindo com 3, uma bipartição. Calma, vamos exercer aqui o raciocínio jurídico. Então, olha só, o 1155 está querendo dizer o seguinte para você. Dentro dos nomes empresariais, nós só podemos ter nome de família, firma, e construção do direito, denominação. Até aqui posso ver um joinha de vocês? Acho que não há dúvida. Aí é o que a lei está falando, artigo 1155. Penso que sim, né? Eduardo, Stephanie, os demais foram jantar e não voltaram, deixa vocês, estou de olho. Mas, dentro aqui da questão de firma, nós temos que pensar numa outra questão. Como assim nós temos que pensar numa outra questão? Vejam que o slide está colocando assim para vocês. Firma individual, razão social e denominação. O que eu gostaria que a gente refletisse, que a gente pensasse aqui um pouquinho juridicamente? Vejam, nós não vamos mudar o que é uma denominação. Denominação é denominar, é uma construção de nomes aqui dentro do direito empresarial, ok? Aqui está ok. Tá, mas e a firma? Firma é nome de família. Então, lá na Idade Média, quando surge o direito comercial, eu não tenho dúvida, gente, que as famílias faziam negócio por meio dos sobrenomes. Então, se o Micheletti era uma família séria, você quisesse fazer negócio com ela, você estaria amparado. Então, o que é um reconhecimento de firma hoje no cartório? É eu fazer uma rabisqueira e você ir lá e alguém colocar uma setinha dizendo essa rabisqueira que identifica o Juliano Micheletti, sim, reconhecimento de firma. Concordam? Na Idade Média, quando surge ali a atividade das corporações, a atividade ali do comerciante, né, ele surge como CPF. Então, naquele período, claro que estou fazendo aqui uma analogia, um paradoxo que, pelo amor de Deus, ainda bem que não vai ter nenhum doutrinador me ouvindo, você vai falar, isso aí acabou de bater a cabeça na parede, mas você vai entender o que eu quero falar. Lá na Idade Média, quando surge o comerciante pessoa CPF, surge numa boa. Então, ali, como é que ele colocava o nome empresarial dele? Ele colocava o nome completo dele, Juliano Micheletti, sim. No momento seguinte, que na verdade não é seguinte, é concomitantemente, né, assim que surge o comércio, surgiu a necessidade, a questão, peraí, se eu juntar de patrimônio meu com patrimônio do meu irmão, do meu pai, se eu juntar a força produtiva minha do meu pai e do meu irmão, a gente poderia formar uma coisa que fosse diferente do que os 3 CPFs. Ali eu vou explicar e você vai ver que surge
a sociedade, na Idade Média, a sociedade de família. E quando isso surge, olha só, eu preciso colocar um nome nesta ficção jurídica, eu preciso colocar um nome nessa sociedade, não é verdade? Poxa vida, mas como é que eu vou colocar o nome? Meu pai chama Jardel, meu irmão chama Jardel, meu pai chama Paulo. Como é que eu vou colocar o nome dessa sociedade? Juliano Micheletson, sim, Jardel Micheletson, sim, Paulo César, sim? Não dá, concorda? Não era isso que seria usual para o comércio, mas sim a família, concorda? No caso lá, se fosse do meu pai, a família são sim, entendem? Então, neste caso, lá, desde a Idade Média, surge o quê? A razão. O que é razão? Você tem certeza. A razão de sociedade, que vulgarmente estamos chamando de razão social. Qual é a razão dessa sociedade? É a família Sonsim, é a família Michelete. Então, lá na Idade Média, surgimento do CNPJ, Lohane, seria quando a gente cria a pessoa jurídica, lembram? A pessoa jurídica, ela nasce com registro no cartório competente, que na verdade não é o CNPJ, que hoje seria o NIRI, mas só para simplificar, né? Não é o bem isso, seria lá na Idade Média seria a matrícula. Hoje seria o NIRI lá na junta, seguida do CNPJ da Receita Federal. Só que lá na Idade Média, quando surge, né, essa questão da sociedade, eu precisava dar um nome para ela. Então, que nome que eu vou dar? É uma sociedade família. Então, eu preciso colocar o quê? Sonsim, né, pensando no meu pai, e filhos. Então, esse Sonsim e filhos, como é que o direito foi pensar sobre isso? Eu precisava dar um nome a essa Sonsim e filhos. Então, esse nome foi razão social. Então, quando eu estou pensando em uma sociedade que se vale do nome de família, eu me refiro como razão de sociedade, razão social. Depois, ao longo aí do decorrer da história do direito comercial, a gente vai conversar sobre tudo isso no segundo semestre, né? Surge primeiro a sociedade de nome coletivo, depois surge a sociedade com comandita simples, que tenho certeza que não ouviram falar, tem no nosso Código Civil, mas está em desuso. Depois, por incrível que pareça, numa inversão ali de ordem, surge a sociedade anônima, depois surge a comandita por ações, e por último, a sociedade limitada em 1892, construção do direito alemão. Olha que interessante. Então, eu vou fazer toda essa construção, olha, até me arrepio. Eu vou fazer toda essa construção com vocês e vou contar historicamente, cronologicamente, cada passo que tudo isso hoje está aí no nosso Código Civil com muita simplicidade, mas foi resultado de uma história de mais de 1000 anos aí do direito comercial da Idade Média até a Idade Moderna, que é o que a gente está vivendo hoje, concordam? Então, nesse sentido, lá na Idade Média foi-se necessário criar esse nome empresarial que fosse da sociedade de família, chamado razão de sociedade, razão social, nome de família. Entenderam isso? Isso tem que ficar claro. Então, lá eu tinha razão social e denominação. Mas nós estamos em 2020. Nós já temos a aplicação direta da teoria da empresa de Aschini 42 Itália, copiada no Brasil. Em 2002, o nosso Código Civil, estão lembrados? Unificação do Código Comercial, aliás, da parte geral do Código Comercial com o Código Civil. Então, hoje, nós temos a questão do MEI, a questão do empresário individual. Como é que eu posso? Eu, Juliana, eu sou empresário individual, é verdade, eu não tenho uma cópia aqui, mas se procurar até mostro. Como empresário individual, meu nome empresarial é JM Sonsim Transportes ME. Entenderam? Posso falar que, eu não duvido que eu já tenha até falado isso trocado em outra época para vocês. Posso chamar isso aí de razão social? Não é uma sociedade. Por que você quer chamar de razão social? Vocês estão vendo que saia justo que o direito coloca a gente? Então, precisamos tratar essa questão. Eu não sou sozinho no empresário individual? Eu sou sozinho. Então, não é adequado eu falar em razão social, mas sim em firma. Por que firma? Só eu sou o titular, eu não posso mandar ninguém no meu lugar. Então, no empresário individual, é adequado eu chamar de firma individual. Consegue enxergar a diferença de firma individual para razão social? Estou aguardando as respostas.
Penso que sim, né, Eduardo? Tentei fazer uma grande floreio aqui para tentar demonstrar para vocês, tentar explicar o porquê dessa diferenciação. Então, hoje me parece que é tranquilo eu falar para vocês que já agora estão um pouquinho mais fortificados aqui no direito empresarial, eu poder fazer essa diferenciação entre razão de sociedade. Mas por que você não está falando razão social? Eu estou falando razão de sociedade para doer o seu ouvido. Por que é para doer o seu ouvido? Quando dói o ouvido, você presta atenção. Não é razão de sociedade? Que história que é essa? Nunca ouvi falar? Razão social. É o nome de família utilizado como nome empresarial em um tipo de sociedade que não estudamos agora, mas você vai estudar comigo no segundo semestre, se assim você permanecer. Por que falamos, então, razão social? Chegou onde eu queria, Eduardo. Nós trazemos o senso comum, concorda? Foi o meu avô que falou para o meu pai, que falou para mim, razão social, que é a razão da empresa. Entendeu? Razão social vem lá da Idade Média. Na Idade Média, nós não tínhamos o exercício individual da atividade comercial como CNPJ, assim como CPF. Entenderam? Por que a gente fala, eu já devo ter falado para vocês também, por que a gente fala equivocadamente razão social quando a gente quer falar nome empresarial? Porque é um costume lá da Idade Média. Na Idade Média só existia razão social e denominação. Só que lá no iniciozinho mesmo, na primeira sociedade, na sociedade de nome coletivo, quando a gente estudar ela, eu vou dizer para vocês, olha, essa sociedade, ela só pode ter nome como sendo razão social, ela não pode se valer de denominação. Por que não, Juliano? Porque eu quero identificar quem é a família aqui que está se juntando, qual é a família que está fazendo o negócio. Então, eu não posso, em vez de falar Sonsim e filhos, ou Sonsim e irmãos, eu não posso usar ali o jumiço, ou usar qualquer outra coisa, porque não estaria sendo honesto, não estaria sendo claro, não estaria pelo princípio da veracidade aqui do direito comercial, não estaria transparecendo aquilo que é real. Conseguiram pegar aqui a minha linha de raciocínio da questão da razão social? Por que a gente usa de forma equivocada, no lugar de falar nome empresarial, a gente fala às vezes razão social? É um costume lá da Idade Média. Mas agora, a partir da aula 10 do direito empresarial que o professor Juliano, você precisa começar a falar correto, inclusive me corrigir se eu fizer um trocadilho. MEI, empresário individual e Eireli, que quer ver, acho que é o próximo slide. Ó, eu já sabia disso. É o próximo slide. Olha o que está falando esse slide. O empresário individual e a Eireli exercem a atividade empresarial por meio da firma individual. Você vai dizer, Juliano, espera lá, que quando você falou de Eireli, você falou em firma, mas não falou dessa história de firma individual. Gente, quando eu tratei de Eireli, quando eu tratei de firma, de empresário individual, eu acho que vocês ainda eram um pouco jovens aqui dentro do direito empresarial, concorda? Eu quis bater devagar. Então, eu ensinei, eu expliquei o que era MEI, o que era empresário, aliás, pela ordem, o que era empresário individual, o que era MEI, o que era Eireli. Agora, no momento seguinte, eu posso vir e posso te falar, pera lá, lembra do MEI? Lembra da Eireli? Lembra do empresário individual? Eles eles podem exercer o nome empresarial como firma individual. Ah, mas a Eireli também pode ser denominação. Sim, a Eireli é uma exceção. Então, vamos olhar o que fala o artigo 1156, que vai dar sequência aqui ao nosso raciocínio. Artigo 1156. O empresário, olha só, opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, a designação, tá com a língua presa, Juliano, mais precisa de sua pessoa ou do gênero da sua atividade. O que esse artigo está querendo dizer? Esse artigo está querendo dizer que a firma do Juliano, então, por exemplo, JM Sonsim Transportes. Ó, o empresário opera sobre firma constituída sobre seu nome, eu não posso colocar um outro nome, gente. Se eu sou empresário individual, infelizmente, eu tenho que usar o meu sobrenome. Está vendo? Então, ele opera sobre o seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, a designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero da atividade. Pensem aí no Lula, na Xuxa, no Pelé.
são pessoas, né? Não estou falando, eles até adotaram isso no nome civil, mas se eles fossem empresários individuais, você tem dúvida que ele precisa pôr o Lula, ou precisa pôr o Pelé, ou precisa pôr a Xuxa? Seria interessante, né? Para a identificação de quem realmente nós estamos falando. A lei permite isso. Olha aqui a explicação da questão da Eireli. Segundo Instrução Normativa 15 de 2013, artigo 5º, parágrafo 1º, o elemento nominal da firma individual é o próprio nome civil do empresário individual ou do titular da Eireli. Então, se você procurar lá nos artigos que tratam da Eireli, você não vai achar, eu não te falei errado, quando eu te disse que a Eireli poderia ser firma ou denominação. Eu te dei uma explicação correta, porém, não uma explicação profunda. Agora eu estou colocando profundidade na minha explicação e no seu conhecimento. Espera lá. A Eireli, eu posso ter o nome empresarial dela como firma individual, estou me baseando aqui na Instrução Normativa 15 de 2013. Então, se o meu empresário individual eu fosse transformar ele numa Eireli e quisesse ser firma individual, eu colocaria JM Sonsim Transportes Eireli. Estão lembrados? Sim. Não, eu não quero colocar JMS Sonsim. Eu quero fazer uma denominação. Eu já disse para vocês, a minha administradora de bens, eu não quis me identificar por firma individual. Por que que não, Juliano? Por que não? Porque eu não quero colocar lá o Sonsim como propriedade de patrimônio, porque vai facilitar a vida, de repente, de terceiros buscando patrimônio. Ah, mas você deve para alguém? Não, gente, eu sou direito. Já passei da idade de ser pilantra na vida, eu sou direito, entendeu? Mas eu não queria colocar Sonsim administradora de bens. O que que eu fiz? Fiz uma denominação, copiei lá o nome, coloquei lá Result. O que que é Result? Não sei. Não quer dizer nada para mim. Hoje, Result é o nome da clínica lá de personal que eu treino. Tem alguma coisa com eles? Nada. Tirando o contrato lá de personal treino, não tenho nada. Entendeu? Nossa, mas a sua administradora de bens chama Result. E daí? É uma denominação. Denominar é uma invenção dentro do direito. Ah, mas por que você não quis se identificar? Porque eu não quis, é meu direito, né? Chama-se Result Administradora de Bens Eireli. O direito me permite fazer uma denominação de uma Eireli. Se fosse uma firma individual, eu teria que colocar JM Sonsim, administradora de bens Eireli. Consegue enxergar a diferença aqui? Ó, fiz um slide dizendo que não se admite a formação do nome da firma sendo apenas as iniciais. Não entendi, Juliano. Eu não posso colocar JMS Transportes. Por quê? Porque não identifica quem é JMS. Preciso do sobrenome. Isso aqui é tranquilo, entendeu? Aqui, eu venho te indicando que no direito empresarial também é possível a gente colocar ao lado do nome ali, ó, elementos que possam identificar a pessoa do empresário. Como assim? Lembra do exemplo do meu pai lá, eu e meu irmão, todo mundo sócio? Eu poderia colocar o quê? Paulo César Sonsim e Filhos. E seguir ali, Paulo César Sonsim e Filhos, Transportes Eireli. Poderia? Poderia. Aliás, não poderia. Eireli é uma única pessoa. Teria que ser uma sociedade. Então, Paulo César Sonsim e Filhos, Transportes, não dá para ser Eireli. Eireli é uma única pessoa. Sociedade limitada. Eireli não. Eu já estava ali, como diz minha avó, já estava chutando pro gol sem bola. Não, 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 não. Eireli é uma única pessoa que, inclusive, depois da segunda jornada, acho que lá do direito civil, chegaram à conclusão que Eireli é exercício apenas a pessoa física, não dá para ser pessoa jurídica, ainda que, hipoteticamente, na Gênese, foi criado podendo ser pessoa jurídica. Lembram da minha explicação total. No nome empresarial da Eireli, é exigido ainda a palavrinha mágica, Eireli, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Se você não colocar essa palavrinha, eu não tenho bola de cristal, nem ninguém não vai adivinhar que tipo de sociedade você está tratando. Razão social, entendeu?
Aqui, ó, razão social, você pode riscar esse começo desse slide. Olha ali como ele está falando. Quando ele está se referindo à firma, ele está se referindo ao artigo 1155. Razão social seria como se fosse uma subclasse lá do artigo 1155, né? Que isso fique claro. Então, firma ou razão social? Firma é firma individual. Firma seria o gênero, né? A subclasse seria firma individual, que seria quando você é meio empresário individual Eireli, ou razão social, quando nós estamos usando o sobrenome em uma sociedade que usa o nome de família. Gente, não tem erro. Firma individual, meio empresário individual Eireli, razão social, sociedades que usam o sobrenome de um ou dos sócios. Eu acho que eu exemplifico aqui, ó. Não exemplifico, mas aqui é a parte que eu falei para vocês que não dá para ser cobrada neste momento. Então, o artigo 1157, ele vai estar falando da sociedade limitada. Então, não vou nem explicar, tomar seu tempo, que já estamos chegando a próxima 60 minutos, eu quero falar mais um pouquinho do contrato de 3 partes, ou resolver alguma questão aqui. Então, isso aqui eu não vou cobrar de vocês nessa prova, por quê? Trata de nome de sociedade limitada, eu vou deixar para cobrar de vocês na sociedade limitada. Aqui, isso aqui também é a explicação ali da questão. E eu trago aqui alguns exemplos que pode ver que, como eu estou falando em 2 nomes, eu tive que exemplificar como sociedade. No nosso caso, na nossa prova, eu preciso que você fique com firma individual, entenda o que é razão social, mas eu não vou colocar nomes ali para vocês como sendo sociedade, né? Então, se eu te perguntar lá, conceitue razão social, você consegue fazer isso? Sim, com muita simplicidade. Olha, professor, razão social é quando nós temos o nome de família sendo utilizado em uma sociedade como nome empresarial. Pode ser o nome de um dos sócios, ou né, o sobrenome de um dos sócios, de 2 ou de mais. Tem dúvida quanto a isso? Posso perguntar isso aqui lá na prova para vocês? Eu vou perguntar. Se eu te perguntar qual é o conceito de firma individual, firma individual é a utilização do sobrenome do titular daquela atividade como nome empresarial. Não dá para errar. Se errar, eu vou chamar aqui agora não pode vir na frente, né? Vou chamar na webcam. Denominação, eu vou estar te explicando que denominação, que medo, não fique com medo não, porque você não vai errar. Deixa para os que não assistem a minha aula errar, que eu quero fazer chamada 1 a 1, né? Denominação é a invenção do nome empresarial, então é a possibilidade do jumiço, a possibilidade do resulte, ou, né, FCV, o que é FCV? Não é sobrenome, né? Então é uma denominação. Se eu te perguntar, conceitue denominação. Denominação é uma construção aqui dentro do direito empresarial em que utiliza-se de palavras, expressões, junção de letras para dar o nome empresarial às atividades empresariais, que pode ser, no caso ali, se você quiser exemplificar, a Eireli pode ser uma denominação, ou as sociedades. Só não vai me falar que o empresário individual e o MEI pode ser denominação, hein? Que daí nós vamos ter que ter uma conversa de perto. Tal tipo de nome pode ser usado... Na verdade, aqui deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Isso aqui eu estou te mostrando qual é o fundamento legal de você usar a denominação na Eireli, é o artigo 980-A, parágrafo 1º. Não precisa se preocupar com o artigo, né? Eu venho aqui, faço a anotação que ó, o elemento objetivo passa necessariamente a indicar a atividade que está sendo exercida à sociedade. Na verdade, quando eu fiz a nomenclatura dos nomes empresariais lá com vocês, eu fiz a nomenclatura completa. Eu me lembro que alguém aqui dessa turma até me questionou, mas Juliano, quando é MEI, eu não preciso colocar o ramo da atividade. Quando é empresário individual, eu também não preciso colocar o ramo. Evidentemente que a lei permite você não colocar, mas eu me lembro que eu dei uma explicação para vocês, disse o seguinte, olha, gente, eu prefiro trabalhar da forma completa, porque da forma completa você vai entender e identificar quando ver. E quando não tiver o transporte, ou o bar, ou qualquer outra coisa nesse sentido, você também vai conseguir identificar. Sendo que, se eu fizesse o trabalho ao contrário, dissesse para vocês, olha, o MEI não precisa ter o ramo de atividade, o empresário individual também não. Talvez ficasse mais difícil naquele momento. Eu acho que agora fica mais fácil
de você visualizar e entender, olha, não colocou aqui que é, por exemplo, JMS, aliás, JM Sonsim, mas fica difícil não pôr no empresário individual não dá, né? Eireli daria, né? JM Sonsim Eireli. Nossa, não pôs o ramo da atividade. Eu recomendo que você não ponha. Mas se você se deparar com um nome empresarial como esse, você vai entender que é uma Eireli, que a única coisa que foi suprimida ali, o ramo da atividade empresarial. O 1158 vai estar falando também de sociedade limitada, eu não vou cobrar de vocês nesse momento. O 1160 sobre sociedade anônima também não vou cobrar de vocês nesse momento. E a justificativa legal de eu poder não colocar ali a questão do objeto, né, no nome empresarial, seria apenas para aquelas sociedades ou EILs enquadradas como ME, que seria o artigo 72 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, se eu sou uma ME, eu me encaixo nessa lei complementar e eu fico dispensado de colocar qual é o objeto ali no meu nome empresarial. É por isso que lá na época alguém me questionou e eu dei essa explicação que eu acabei de fazer para vocês. Fiz da forma completa, mas se for ME, tem a... Deixa eu ver o que o Rui está falando, que apagou, pera lá. Quando passa de empresário individual para EIRELI, quem tem atividade na razão social, né? É o que eu estava falando, Stephanie. A gente fica tão arraigado nessa questão de razão social que a gente quer falar que o nome empresarial da EIRELI é razão social. Sendo que, veja, você até teria como fundamentar em falar em razão social pensando naquele conceito dos doutrinadores que chama EIRELI de sociedade unipessoal. Mas o mais adequado, depois de todo esse converseiro que eu fiz com vocês nesse segundo bimestre, seria a gente tratar EIRELI como sendo firme individual, porque agora você sabe que existe a Instrução Normativa 15 de 2003, né? 2003, entenderam? Então, não é que fique errado, mas o mais adequado é esse raciocínio que eu estou mostrando para vocês. Então, isso aqui não... Princípio da veracidade, né? Vamos, como dizia minha velha avó, andarmos, senão não terminamos, né? Pelo princípio da veracidade, não se pode traduzir uma ideia falsa do nome empresarial, por isso que a gente sempre, quando não é denominação, a gente tem que colocar ali o nome de família, isso pelo princípio da veracidade, uma construção que vem desde lá da Idade Média. Se não se indicar atividade que não seja exercida, então, veja, se eu sou transporte, eu não posso ir lá e colocar que eu sou, por exemplo, bar, né, a menos que eu seja bar, senão eu estaria ferindo o princípio aqui da veracidade. Não se admite indicação na razão social do nome da pessoa que não seja sócio. Então, é uma sociedade em que os sócios é o Souza e o Silva. Eu não posso colocar o Sonsim se eu não faço parte, entende? Princípio da veracidade. Aqui eu preciso parar um minutinho e preciso que vocês façam um asterisco e anotem esse artigo. Ó. Artigo 1164 do Código Civil. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Calma. Parágrafo único. O adquirente do estabelecimento que por ato entre vivos, então está todo mundo vivo, então não é inventário, não é herança, não é sucessão, é alienação, pode, se o contrato permitir, então veja, não é a lei está dizendo que você não pode alienar o nome empresarial, mas se no contrato, se ambas as partes aqui transigiram, né, posso usar o nome do alienante precedido do seu próprio nome com a qualificação do sucessor. Não entendi. Bar do professor Juliano, né? Deixa eu ver para quem que eu vou vender aqui, está aparecendo o nome da Denise. Vou vender o bar do professor Juliano para a Denise. Se o bar do professor Juliano fosse nome empresarial e não título do estabelecimento, né? Pelo artigo 1164, eu não poderia fazer alienação. Só que bar do professor Juliano não é nome de família, concorda? Juliano, mas o professor Juliano é você. Ixi, deve ter outro professor Juliano aqui no Brasil, né? Deve ter até aqui em Maringá. Então,
Pelo parágrafo único, no meu contrato aqui de venda para a Denise, eu poderia vender aqui, alienar o meu nome empresarial, sim, neste caso. Só que eu teria que preceder do quê? Do nome dela. Então, teria que ser assim, se é a Denise que está comprando. Então, bar do professor Juliano, vírgula, by Denise. Por que by Denise? Porque pelo princípio da veracidade, eu tenho que indicar quem é o titular, quem é que é ali que é o nome empresarial. Se fosse firme individual ou razão social, sem possibilidade de alienação. Então, eu, se fosse você, copiava esse artigo aí nas suas anotações, porque na hora de resolver os testes, se você não tiver com ele do lado, você vai errar. Sério, Juliano? Sério. Então, escutem um conselho de um bobo. Anotem esse artigo e na hora da solução das questões de nome empresarial, abram ele, tanto o caput quanto o parágrafo único. 1165, esse aqui também precisa anotar, hein? O nome do sócio que vier a falecer for excluído ou se retirar, então, evidentemente que a gente está tratando aqui de sociedade, né? Não pode ser conservado na firma social. Juliano, você falou que era firma individual. Aqui nesse trocadilho de artigo, ele está chamando firma social, quando na verdade a gente devia chamar de razão social. É por isso que o 1165 ele comunga com 1155. Lá ele fala que o nome empresarial é firma ou denominação. E aqui ele volta a aplicar aquele conceito de firma sendo nome de família. Então, o sócio que morreu, o sócio que saiu, ou o sócio que foi excluído, não dá para deixar o seu sobrenome no nome empresarial. Certo até aqui? Não é difícil, isso aqui é artigos de lei. Posso contar com vocês? Ou vocês podem contar comigo? Acho que sim, né? Princípio da novidade. O princípio da novidade quer dizer que eu não posso ter nomes empresariais iguais. Por que eu não posso ter nomes empresariais iguais? Porque senão eu vou confundir as pessoas. Artigo 1163. O nome do empresário deve distinguir de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Aí o parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico aos outros já inscritos, deverá acrescentar a designação que o distinga. Não entendi. José da Silva. Como é que eu vou fazer se o meu nome é José da Silva e eu preciso ser empresário individual? Tem milhões de José da Silva. Eu vou lá e coloco o meu CPF para distinguir. Estão vendo como é que o direito vai trazendo solução para tudo? Para a gente já ir caminhando para o final, que eu quero resolver uma questão, pelo menos com vocês hoje. 3.5. Proteção do nome empresarial. E eu faço 3 perguntas. Qual seria o limite de proteção do nome empresarial? Seria o limite estadual? Limite federal? Qual seria esse limite? E aí, não sou eu que vou te responder. Tem a lei te traz essa resposta. Tem o artigo 1166. Olha lá o que fala. Anote aí, porque você vai precisar desse artigo também na hora da prova. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas elevações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome no limite do respectivo estado. Então, a garantia pelo direito civil, a princípio, seria a garantia estadual. O parágrafo único, ele vai trazer a exceção. O uso previsto nesse artigo estender-se-á, olha que português rebuscado, hein? A todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. O que seria esse registro na forma da lei especial? Mandar uma comunicação para todas as outras juntas comerciais que você não quer que esse nome empresarial seja usado nos outros estados. Isso é o que a lei fala. Logo alguém vai me fazer uma pergunta, entendeu? Ah, Juliano, mas hoje não pode ser diferente? Isso, só voltar aqui, entendeu? Então, hoje, normalmente, essa proteção é estadual, mas se você fizer a escrituração na forma especial e mandar o comunicado, você pode restringir esse nome a nível de Brasil. É por isso que quando você viaja daqui para outro estado, você vai ver estabelecimentos empresariais com alguns nomes que são daqui. Você vai pensar, mas pode isso? Se for em outro estado e a pessoa, quem registrou primeiro, não tiver feito essa ressalva, é possível sim. Extinção do nome empresarial, importante. Esse artigo também precisa anotar, artigo 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado
quando cessar o exercício da atividade para que for adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Então, como é que acontece a extinção do nome empresarial? Apenas pelo titular? Não. O nome empresarial poderá ser extinto pelo titular, pela extinção ali da sociedade ou da pessoa jurídica, ou por qualquer outro interessado. Então, cuidado, porque os testes sempre vão te perguntar: é verdade que o nome empresarial só pode ser extinto pelo titular? Falso. Artigo 1168 pode ser extinto pelo titular ou por qualquer outro interessado. É bem importante você fazer essa anotação. Aqui a questão do nome fantasia, o Júlio aquela hora me perguntou, então eu já respondi, que o nome fantasia ou título do estabelecimento, não é bom a gente ficar fazendo essas afirmações, mas normalmente elas são coincidentes, temos que analisar cada caso em específico. E o último slide, antes de resolver uma questão, marcas e nome empresarial. Marca identifica o produto, nome empresarial identifica o empresário. Nossa, até apagou o slide. Acho que não é pergunta, né? No terceiro semestre, a gente faz o contrato, né, de 3 passos que vocês vão mandar para mim. Ainda que meio que ajate esses últimos slides, mas esses últimos slides são artigos de lei. Então, anotem eles, estejam com o Código Civil aberto na hora de fazer a prova, que você vai precisar deles. Com certeza terá uma questão de nome, uma ou duas questões de nome na sua prova. Com o Código Civil aberto, você consegue responder sem dificuldade. Combinado isso? E agora eu fico a dispor de vocês, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta lá sobre o Contagem de 3 passos, ou sobre algum daqueles questionários, né? Porque semana que vem a gente não vai poder dar aula, porque já é semana de provas de vocês, né? Mas a gente não vai perder a comunicação. Eu desbloqueei vocês lá no grupo de WhatsApp, eu não descarto a possibilidade de a gente fazer uma live em um outro horário, que daí não é obrigatório, concorda? Né? Eu não posso arrumar confusão com a coordenação, nem com os outros professores, mas se a gente achar que é possível, tanto eu quanto vocês, agendarmos aí um horário entre... É isso que eu tô querendo dizer. Eu não posso fazer no horário de aula. Número de cláusulas, eu preciso colocar no contrato. Peraí, deixa eu ver aqui, Stephanie está me perguntando. O número de cláusula, deixa eu ver. Veja, eu vou te devolver a sua resposta com uma pergunta. No direito contratual, eu tenho uma forma específica de fazer um contrato? Não, a forma é livre, entendeu? Se a forma é livre, Stephanie, eu posso enumerar esse meu contrato da maneira que eu quiser. Eu me lembro que na aula eu disse assim: enumerem com algarismos 1, 2, 3, 4, 5, porque se você tiver um monte de cláusulas, eu também acho, Guilherme, eu estou pensando nisso, mas assim, não, deixa eu só responder e voltar depois na questão aqui. Se você tiver um monte de cláusula contratual, já pensou você começar em algarismo romano? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai ficar meio chato uma hora, entendeu? Eu recomendo que você numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da forma como você quiser. A forma é livre. Então, respondi a pergunta da Lohane. Voltando aqui na live de revisão. Eu gostaria de ter uma live de revisão, sim, mas eu não poderei, por uma questão institucional, fazer no horário de aula. Entenderam? Porque se você vai ter prova, como que você vai estar fazendo live comigo? Entenderam? Saia justa que eu estou. Não posso arrumar isso como confusão. Entendeu? Senão eu vou perder minha cabeça, você não vai me ter mais como professor. Mas tem até o dia da prova. Prova é que dia, não é dia 29? Tem até o dia da prova. Se tiver qualquer problema lá no Moodle para postar isso aí, vocês me mandem o WhatsApp que a gente resolve. Eu estou pensando, Guilherme, num horário que, tipo assim, um horário intermediário, aí, sei lá, umas 5 da tarde, né, umas 6 horas. Não pode ser no horário de prova, porque daí eu arrumo um problema, entendeu? Em outro horário. Não, então, vocês, 18 horas, mas aí a gente tem que terminar até às 19, porque daí senão arruma um problema, entendeu? Deixa eu ver o que o seu tá falando aqui no final. Sim, ó,
ao seu duas, eu vou te responder com uma pergunta e um conselho para a vida. Nós, advogados, eu estou incluindo vocês como futuros colegas de profissão, eu sei que quando a gente está no começo, a gente gosta de falar, me dê um modelo. Vocês não estão errados. Mas eu quero desconstruir essa fala de início de curso e quero dizer uma coisa para vocês. A gente pode olhar, sim, claro, no direito, tudo se copia, nada se cria. É um jargão popular. Mas eu quero desconstruir esse jargão, quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente pega um modelo, quando a gente busca um modelo para estar aprendendo em cima dele, a gente não aprende, a gente substitui, então a gente faz uma coxa de retalhos. Então, ainda que eu entenda que é difícil para vocês fazerem esse contrato no terceiro semestre, não acho que seja fácil mesmo não, mas eu acho que é uma experiência desafiadora. Quem me dera, no meu segundo ano de Direito, meu professor me pedisse uma questão como essa, entendeu? Eu acho que é de muita valia. Então, quando você me fala, me dê uma colher de chá com relação, né, eu aluno, me dê uma colher de chá com relação ao número de cláusulas contratuais. Vamos pensar aqui numa lógica? Tem que ter qualificação das partes, senão o seu contrato é nulo. Vai ter que ter ali o nome do contrato. Senão, como é que eu vou adivinhar o que é? Tem que ter o objeto do contrato. Minha bola de cristal não funciona, entendeu? Depois do objeto do contrato, você vai partir lá para a parte legal, artigo 1155. Você precisa explicar para mim o que vai acontecer ali com as dívidas. Ou vai notificar credor, ou vai ter caução, ou vai pagar. Sem uma dessas três soluções que fala o artigo 1155, o seu contrato não vai estar completo. Depois disso, você pode falar da concorrência, precisa falar qual é o total, o valor total desse contrato, não é? Não é 10 milhões? Então, por que as pessoas, eu fico pensando, eu já li alguns contratos, um monte de gente já me mandou contrato, por que as pessoas fazem um rodeio? Vejam, pega uma folha de 1 a 4 e coloca os critérios objetivos. Olha, eu preciso colocar partes, preciso colocar objeto, preciso colocar valor do contrato, forma de pagamento. Como é um trespasse, preciso falar sobre a dívida, preciso falar sobre o nome. Bom, se é trespasse, subentende-se que se você falar lá em cima que é uma alienação total do estabelecimento, eu vou estar entendendo o que é nome, título e tudo mais. É verdade ou não é verdade o que eu estou falando? Claro que é verdade. Então, eu estou imaginando, se eu não estiver errado aqui nas minhas contas, que o seu contrato precisará ter, no mínimo, 5 ou 6 cláusulas contratuais. Só isso, professor. Se 5 ou 6 cláusulas contratuais você conseguir colocar tudo isso, eu não vejo problema. Não estou querendo dizer que não serei rigoroso, não é isso que o momento e que a atividade proposta pede, entendeu? Eu só não quero que você faça de qualquer jeito. Eu prefiro que você me pergunte, que eu te explique, que eu faça uma outra live, que eu grave um vídeo, que eu faça qualquer coisa para você conseguir entender aqui o que é um contrato de trespasse, como é que faz um contrato de trespasse. Para aqueles que não tiverem esse interesse, façam Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, mandem lá para mim, né? A consciência de cada um. Eu estou me colocando aqui 100% à disposição de vocês para vocês aprenderem a fazer esse contrato, ainda que seja de uma maneira bem simplória, né, gente? 5 cláusulas, 6 cláusulas. Eu acho que é o que o terceiro semestre permite a vocês, e eu acho que eu estou sendo bem ponderado no que eu estou pedindo. Sim ou não? Até sumiram, caiu a conexão dos meus alunos. Penso que sim, entendeu? E eu me coloco 100% à disposição. Pode me mandar para o WhatsApp, mande lá em Word, em PDF. Eu não vou arrumar palavrinhas, eu vou te responder, vou olhar lá, olha, precisa pôr tal coisa, né? Te sugiro tal alteração. Por quê? Nós não queremos aqui, pelo momento de pandemia, pelas aulas virtuais, por tudo isso, entendeu? Eu não estou buscando um rigor aqui, não é nos rigores da lei. Não, mas eu quero que você aprenda. Estou te dando a oportunidade. Você pode lá, podemos fazer não sei se dá para fazer em grupo, uma videochamada, né, lá no WhatsApp, ou aqui no Google Meet. Veja, nós temos um monte de ferramentas virtuais que dá para a gente sanar essas dúvidas, sim, e você tirar proveito ainda desse momento que nós estamos terminando o semestre, né? Eu vou ficar muito feliz se eu tiver conseguido picar aí a sua dúvida, o seu senso aí de futuro advogado,
em conseguir fazer um contrato que consiga ali abranger as condições mínimas de um contrato de 3 partes para o terceiro semestre. Combinado? Então, a gente, vamos, como dizia minha velha avó, vamos se conversando, vamos se namorando aqui na semana que vem. Eu só não posso fazer nada no horário de aula, porque senão estaria infringindo as regras institucionais, mas em outro horário, ninguém, não estou arrumando problema, estou pensando aqui no conhecimento do meu aluno. Então, a gente vamos se falando e vamos ver o que a gente consegue marcar aqui até antes do dia da prova, né? Não vou nem falar semana que vem, vou falar até antes do dia da prova. De repente, sei lá, sábado, né? Não sei. Vamos se namorando aqui nessa possível revisão e a gente vê o que a gente termina com isso. E quanto aos contratos, vão me perguntando que eu vou resolvendo. Combinar? Com isso, eu vou me despedindo aqui de vocês e me coloco, mais uma vez, 100% aqui à disposição. Fiquem firmes, estamos terminando o semestre. Façam a rematrícula para o segundo semestre. A vida vai continuar, gente. A vida não vai parar, entendeu? Então, vamos fazer a nossa parte e que não seja um tempo perdido esse período que vivemos aqui de forma online. Para mim foi muito prazeroso, foi muito... para mim foi gratificante. Espero que tenha sido para vocês também e espero que a gente não perca o contato aqui antes ou depois da prova, ainda nesse semestre. Combinado? Então, até o nosso... Vamos nos falando por aí. Então, tenha uma ótima semana, se mantenham aí em quarentena, isolamento, com os cuidados que cada um possa ter, e vamos nos falando aqui até a nossa avaliação. Combinado? Abraço, tudo de bom, até daqui a pouco.